Olá, você está no canal Encanto, eu sou a Carol Mendes e esse é o nosso segundo episódio. Segura a vinheta e vamos começar a magia. Olá, meus queridos, uma linda quarta-feira para vocês. E agora, como prometido, a gente vai começar o nosso processo mágico. E eu decidi começar todos esses ensinamentos dentro da nossa quarentena, né? Desse processo que a gente tá passando, onde a gente precisa ficar isolado. E eu vim aqui para ensinar uma atividade que é muito bruxesca, muito prática e muito funcional. Uma das categorias das bruxas é trabalhar com plantas, com ervas, com comida, né? Com tudo aquilo que a natureza dá. E hoje eu vim ensinar vocês a fazerem um berçário de plantas, tanto plantas comestíveis quanto ervas mágicas e ervas de poder. Eu escolhi esse tema para começar a falar sobre herbalismo, para dar para vocês uma base para começar a entender sobre o que é o ciclo da natureza. Todas as bruxas se baseiam, né? A gente vive em volta do que a natureza nos dá e do ciclo que ela cumpre ao longo do ano, ao longo da vida, né? Falando sobre vida, morte e renascimento. E a melhor coisa e o melhor jeito de aprender esse grande ensinamento é aprender a mexer com plantas. Então hoje eu tô aqui para ensinar um berçário mágico. Como que a gente vai começar a criar um jardim encantado? Mas como assim? As plantas podem nos ouvir, podem nos sentir, e aqui eu vou ensinar vocês passo a passo de como começar o seu berçário mágico com instrumentos, com coisas que você tem dentro da sua casa. De tudo que a gente compra no supermercado ou nas feiras, todas as frutas, elas têm sementes e essas sementes, elas brotam! Sim, elas brotam. Então, não é que você vai precisar comprar sementes fora. Você pode comprar essas sementes que são realmente muito baratas, mas você também pode usar coisas que você já tem em casa. Eu tenho alguns bebezinhos que já estão crescendo há algumas semanas, mas hoje eu vou mostrar como é que eu faço para cuidar das minhas plantinhas e fazer o meu berçário fofinho, mágico. Eu nunca fui uma bruxa verde, né? Nunca tive essa habilidade com plantas, e dentro desse processo da reclusão eu descobri e também recebi muitas mensagens de que era muito importante que a gente aprendesse a plantar a nossa própria comida, a saber nutrir a Mãe Terra, né? Para que a gente receba esses frutos de volta. E isso vai dar um entendimento energético muito, mas muito importante sobre como olhar a vida com outros olhos. Então o processo é muito fácil e você vai usar coisas que você já tem dentro da sua casa. O principal ingrediente básico, acho que o ingrediente básico e mais necessário nesse momento, que vocês obviamente vão precisar conseguir caso vocês morem num apartamento ou em algum lugar que não tenha, é terra. Mas fora isso, a gente vai tentar aproveitar ao máximo tudo que a gente tem na nossa geladeira, que a gente compra para o nosso cotidiano, que muitas dessas partes, especialmente as sementes, são jogadas fora. Então eu tô aqui com o meu tomate, eu vou pegar algumas outras plantinhas, alguns outros legumes que estão na minha geladeira para colocar nesse berçário. Mas não se preocupe, é muito fácil e muito gostoso poder passar esse tempo cuidando de vários bebezinhos, plantinhas, pra gente começar a trabalhar a nossa bruxaria. Tudo que você vai precisar comprar, na verdade, caso você não more em um sítio ou em alguma casa que tenha terra, é a terra, né? O resto das coisas, boa parte delas, pelo menos para vocês iniciarem esse processo, pode ser adquirida na sua própria geladeira ou da compra da feira que foi feita na semana passada, ou mesmo da compra do mês, como por exemplo, feijão, tomate, abobrinha, pimentão, cenoura e por aí vai. Então todas as coisas que a gente compra que vêm da natureza, elas podem ser devolvidas para a terra e gerarem novos brotinhos.
Então você vai precisar de algumas embalagens. Essas embalagens podem ser coisas que você comprou, sorvete, a própria caixinha do ovo, alguma embalagem de shampoo ou condicionador que acabou, você vai lavar ao invés de jogar no lixo. A gente vai transformar tudo em vaso. Então você não precisa se preocupar em ter vasos bonitos, porque essas plantinhas logo mais vão ser mudadas de lugar. O lugar que eu escolhi para fazer o meu berçário é bem aqui, ó. Então, sempre em algum momento do dia, ele tem um sol de final de tarde. Então é importante que seja um lugar perto da janela e levemente iluminado. Então, ao longo do processo, você vai estabelecer uma relação com essas plantas, e isso é parte da magia, isso é realmente muito importante. Quanto mais você conseguir se conectar com as plantinhas, mais força elas vão ter e mais poder elas também vão ter. Por agora, eu não vou entrar no aspecto lunar da plantação. Simplesmente eu quero estimular vocês a plantarem. Eu tenho algumas dessas plantinhas e eu vou tentar plantá-las também, porque eu acredito que sempre quando existe uma colheita dessas ervas secas, sementes vêm junto. Então, muitas dessas ervas podem ser replantadas, assim como a gente pode fazer também com os saquinhos de chá que a gente compra no supermercado. Se a gente colocar na terra, é bem provável que vocês consigam fazer nascer alguma erva. Não se preocupem com as propriedades mágicas das plantas agora. Se preocupem no processo do nascimento, no processo da fertilização. E essa é uma das energias mais importantes dentro da bruxaria, dentro da magia, a gente conseguir canalizar força o suficiente para a gente conseguir colocar uma parte do que existe na nossa alma, no nosso coração, no nosso campo energético nessas plantas. Então a primeira coisa que você vai fazer é dar um pulo na sua geladeira e dar uma olhada em algumas frutinhas ou legumes que talvez você fosse jogar fora, e você vai reaproveitá-los para plantar. No caso, eu escolhi uma abobrinha, um tomate, as batatas, mas as batatas precisam já ter esse olhinho, tá vendo? Isso significa que ela já está começando a brotar, ela já saiu do processo do consumo e agora ela já pode ir para a terra. Feijões, do saco de feijão mesmo, o maracujá. Uma outra planta que eu vou tentar colocar no meu berçário é a calêndula, que tem propriedades calmantes, anti-inflamatórias e regeneradoras. A camomila, eu sempre quis ter o meu próprio pé de camomila. Me veio a intuição de que se eu plantasse essas florzinhas, sementes estariam juntas e seria possível que eu fizesse nascer uma nova planta. Então isso aqui é basicamente uma experiência. Não sei se vai dar certo, mas com certeza os outros vão dar. Então a gente separou os potes e vamos encher de terra. Agora que todos os meus vasos estão repletos de terra, eu acendo uma vela, coloco alguns cristais para ativar os seres elementais, pego um incenso, mas na bruxaria existem os símbolos representantes dos elementos e você pode desenhar em todos os vasinhos ou imaginar também. Mentaliza e consagra na vela, fica alguns minutinhos com ela na mão
coloque na terra. E passe alguns minutos meditando, se conectando com a energia da planta. Você pode também passar um cristal e ativar os reinos elementais. Por último, você escreve o nome do que você está plantando e você pode ativar símbolos mágicos. E esse foi o vídeo fazendo o seu jardim mágico, o seu berçário mágico, com coisas que a gente tem em casa. Se vocês gostaram, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e fica ligado que eu vou ensinar um monte de coisa legal sobre bruxaria pra vocês de uma forma muito simples, muito prática pra você usar no seu cotidiano. Ah, e se eu não falei, se você também quiser marcar um atendimento comigo de tarô ou de reiki, eu vou deixar o link aqui embaixo. É só acessar, já tá tudo explicado lá. Tá bom?